Senhores, sejam bem-vindos aí à nossa quinta aula. Começamos só para relembrar um pouquinho, né, antes de nós iniciarmos, nós terminamos nossa quarta aula aí falando sobre as metas, a importância dessas metas, a importância de vocês entenderem que uma meta só passa a ter sentido a partir do momento que ela é escrita, a partir do momento que você coloca uma data, porque algum dia não existe no seu cérebro. Longe de qualquer sombra de dúvida, não existe algum dia para o seu cérebro. Então coloque uma data, coloque realmente isso no papel, escrito, porque senão não funciona. E falamos aí numa primeira meta que foi a meta física, ou seja, da sua condição física. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a meta financeira. Meta financeira é de suma importância que você consiga entender como adquirir essa meta. Todos nós aprendemos desde criança, infelizmente, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro não sei o que o dinheiro não sei o que lá, que é muito mais fácil entrar no reino dos céus o pobrezinho do que o rico. Na verdade, vários desses conceitos não estão errados, né? Mas se você pretende ter uma meta realmente financeira, você tem que esquecer várias dessas lições que lhe passaram durante a vida toda, né? Não vou entrar no contexto aqui se vai para o céu ou não vai para o céu, mas com toda certeza, se você não fizer uma meta financeira de alguma forma, vai ser muito difícil você conseguir se adequar aos novos tempos. Então você tem que pensar nessa meta de alguma forma. O que eu desejo para minha vida financeira dentro dos próximos, sei lá, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei. Aí vai de cada um começar a analisar isso. E dentro do que você ganha e como você ganha, quer dizer, os rendimentos que você tem mensalmente, você tem que reservar uma parte que é destinada a essa meta, ok? Então, você pretende terminar o ano, sei lá, de 2025, um exemplo apenas, né? Com quanto na sua conta, né? Muitas pessoas, infelizmente, por estarem trabalhando inconscientemente contra o dinheiro, porque infelizmente é isso que nós fazemos, nós trabalhamos contra o dinheiro, nós acabamos utilizando os nossos recursos financeiros em determinadas ações que no decorrer do tempo nos causam apenas prejuízos, né? Vamos dar um exemplo. Se você pegar um mês, por exemplo, da sua vida, faça anotações de tudo que você gastou naquele mês. Tudo, sem exceção. Faça uma análise do que você está gastando. Outras análises interessantes a se pensar nesse sentido é você pensar, por exemplo, sempre ao longo de 12 meses, quanto é que algo custa para você. É isso que você tem que começar a analisar. Ah, eu pago uma TV a cabo. Ok. Você paga quanto? R$ 100 por mês? Um valor irrisório aqui de exemplo. R$ 100 por mês eu gasto 1.200 ao ano. Esses 1.200 ao ano compensaria estar investindo numa outra coisa, por exemplo? E talvez a TV a cabo não fosse tão essencial nesse momento? E provavelmente a TV a cabo é muito mais do que esse valor que eu acabei de passar, não é? Então, esse tipo de análise é que tem que começar a ser feita, né? Olha, eu saio todo sábado, eu vou para balada todo sábado. Quanto é que eu gasto todo sábado? Ah, mas eu preciso ser feliz? Lógico, todo mundo precisa. Nós vamos ter essa meta, uma outra meta que nós vamos ter. É uma meta realmente da diversão, de um divertimento, de uma melhoria e de uma condição de vida melhor, né? Então, não que você não possa, lógico que pode, mas
Em contrapartida, quanto é esse gasto ou quanto isso representa, por exemplo, dos seus ganhos? Aí é que você tem que começar a analisar. Se você realmente não estiver preocupado com sua vida financeira, com certeza ninguém vai estar. Então, analise isso. Tenha essa meta, coloque lá quanto é que você quer ter no banco num determinado momento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa muito próxima de minha família tinha ali problemas com o seu cartão de crédito, né? Quase todo mês estourado e quase todo mês rolando aquelas dívidas, e acho que quase todos vocês sabem, né? Que os juros do cartão de crédito é uma coisa assim exorbitante, não é? Então, quando se terminava o mês, quer dizer, só o pagamento dos juros às vezes estava o dobro do valor que era o débito dessa pessoa. Num determinado momento, ela sabendo que eu fazia esse tipo de trabalho, de gestão de pequenas empresas, de médias e alguma coisa nesse sentido, ela me pediu um favor. Ela falou: olha, administra para mim dessa forma com que eu consiga estar fazendo isso zerar. Falei: tudo bem, eu faço. Só que você tem que estar determinada a se controlar, a entender esses gastos e entender no que você está gastando e fazer uma redução drástica disso, para que você consiga efetivamente estar pagando isso e não ter maiores problemas. Ok? Ela topou. Iniciamos esse processo, acho que coincidentemente era no mês de fevereiro aproximadamente, não me lembro ao certo, mas eu sei que nós chegamos no final do ano, onde essa pessoa, ela terminou pagando suas contas do cartão de crédito, sem estar pagando juros, sem estar pagando absolutamente nada mais do que o valor que ela realmente havia utilizado daquele cartão, né? E que, por sinal, diminuiu muito a utilização disso no decorrer do tempo, né? desse ano. Ela aprendeu a viver financeiramente com o valor que ela ganhava, que ela adquiria todo mês. Porque se você tem um salário, sei lá, de 10 mil reais, de 5 mil reais, de R$ 1.000, não importa. Você tem que se adequar a essa sua realidade. Não dá para você viver uma realidade completamente diferente da sua, né? Ah, eu gostaria de ser milionário. Quase todo mundo acredita que gostaria, né? Talvez não passasse lá na prova divina e talvez não chegasse ao céu, mas quase todo mundo gostaria realmente de ser milionário, não é isso? Então, como que nós vamos fazer isso? Nos adequando, pensando. Vocês têm que analisar os gastos mensais. Estou gastando no quê? E a pergunta é: necessito disso? Hã? No caso específico do exemplo que eu dei para vocês, de uma pessoa próxima, e é uma coisa verídica, essa pessoa gastava, sim, uma enormidade em roupas, em sapatos, em bolsas e outras coisas a mais, né? Que realmente, a partir do momento que ela analisou o seu próprio guarda-roupa, ela viu que não tinha nem necessidade de tudo aquilo. Muitos e muitos e muitos produtos adquiridos nem utilizados foram, né? Era mais por uma sede de consumo, uma vontade de adquirir o produto, aonde isso passa a ser um pouco mais tentador. E a pessoa acaba cedendo a essa tentação, né? E pagando, e fazendo isso, e adquirindo o produto. Por muitas vezes essa pessoa fez doação das coisas que ela tinha no guarda-roupa. Por quê? Porque realmente ela não utilizava, não é? Ah, eu vou comprar isso porque eu vou viajar para tal local. Não foi para tal local. Talvez tenha ido para outro, mas para aquele em específico não. E aquela roupa em específico, ela servia especialmente para aquele local. Não era para outro, né? Então, repensar a vida, repensar o que é importante para você é o ideal. Não adianta vir 1 milhão de pessoas falar para você se você não entender isso. O primeiro passo é o seu entendimento. Eu necessito disso ou eu necessito daquilo? Não sei. É você que tem que responder. Se existe a necessidade ou se você tem uma meta planejada lá, já ajustada, tudo bonitinho, para que você num determinado
dia, mês e ano esteja com uma determinada quantia, você precisa analisar se realmente é necessário. Algumas pessoas vão falar para você, nossa, esse professor é xarope, pô, vai que você morre amanhã, então você não se divertiu, você não comprou. Longe de mim estar dizendo isso para vocês, longe de mim. Não é essa a ideia. A diversão tem que existir, a vontade de você comprar suas coisinhas tem que existir, mas tudo tem que ser medido, né? Não adianta fazer as coisas contando com uma sorte futura, né? E muitos de vocês estão aqui, ou já foram empregados, ou estão empregados, ou necessitam de uma empresa para que lhes deem um sustento, não é isso? Eu dependo dos meus clientes, vocês dependem das empresas, e às vezes até de clientes como eu, né? Mas quando se depende de uma empresa, por exemplo, você está sujeito a amanhã não ter mais essa atividade, né? Principalmente no país volátil como o nosso. Então, como sugestão, sempre tenha a sua reserva de capital. As coisas mudam e muito rapidamente. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Muda-se assim drasticamente. Então você tem que estar preparado para essas mudanças. Não tem outra forma, né? Ah, mas eu não vou fazer, professor. Perfeito. Só estou te ensinando como você ter uma vida melhor e você não ficar estressado futuramente com percalços que vão acontecer. Não existe ninguém que eu conheça, pobres, ricos, milionários, sabe, políticos ou quem quer que seja, que não tenha seus problemas. Todo mundo tem. E todo mundo vai ter contratempos na vida, não tem jeito. Se não financeiro, um contratempo em outro sentido, mas vai existir. Então, pensem nisso. Analisem o que vocês desejam e como vocês desejam. E o quanto vocês desejam ter. Eu garanto para vocês que vocês escreverem e começarem a trabalhar sobre isso, certamente vocês não vão ter problema. Vão conseguir. Ah, professor, mas eu gosto muito de sair e tal. Gente, uma outra meta, além da financeira, é uma meta social que nós chamamos. O que é uma meta social? Meta social é você ter um tempo para você, para sua família, para todos que estão ao seu redor, terem uma diversão. E para você principalmente, né? Não adianta também morrer de trabalhar se você não estiver dentro de uma condição aonde você possa ter uns momentos felizes da sua vida. Para isso não é necessário, às vezes, uma coisa assim tão fantástica, né? Às vezes você pensar e se programar para uma viagem, por exemplo, daqui a 12 meses, dar um jeitinho de se organizar para que isso ocorra daqui a 12 meses. Aí você vai pegar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos e vai fazer uma viagem, ou uma viagem só você e seu marido, ou vice-versa, né? Ou seja, tem que ter. Ah, mas eu não tenho dinheiro, professor, eu não vou conseguir fazer isso. Puxa vida, eu passei a vida inteira trabalhando, eu não consigo estar fazendo isso, eu não tenho tempo. Mas sempre existe alguma diversão que você possa fazer. Se você é sozinho, com certeza você consegue também, mas normalmente com a sua família. E às vezes gastando muito pouco, sabe? Às vezes pegar você, a patroa, sair um pouquinho, vai comer um lanchinho, sabe? Num, sei lá, um hot dog, um lanche em algum local, vai dar uma passeadinha, vai levar sua esposa no cinema, alguma coisa que não seja tão caro assim, né? Mas sem isso fica muito difícil, as pessoas vão se estressando de uma tal forma onde elas vão elevando esse grau de estresse e jogando isso dentro da própria vida e da vida dos que a rodeiam. Então, tentem pensar nisso, façam isso também. Não vai ser só aquela meta financeira, mas tudo na vida tem que ser um jogo bem interessante. É um jogo de onde vocês vão começar a entender que existe um processo de contrapesos e pesos, né? Tudo tem que ser balanceado, não tem outra forma. Se você for muito para um lado e menos para o outro lado, isso é falho. Então você tem que tomar cuidado com quase todas essas estruturas que você acaba fazendo. Dessas metas também tem uma outra partezinha que nós podemos chamar de meta profissional. Eu conheço muitos, mas muitos profissionais que se dedicam e se dedicaram
e vão continuar se dedicando a 120% à sua profissão. Senhores, não tem nada de errado nisso, nada, absolutamente nada de errado nisso. Mas, se você está a 100%, eu brinquei no 120, né, na sua profissão, concordam comigo que alguma coisa vai falhar? Sua família vai ficar de lado, seus filhos não vão estar com você próximo, né? Ah, sei lá, você vai perder festas familiares. Ah, não estou perdendo nada, professor, minha família é um saco. Tá certo. Mas talvez você esteja perdendo a sua própria família. Talvez você esteja perdendo a sua identidade, às vezes, por trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse foi um exemplo meu. Uma época eu trabalhei numa grande empresa, uma multinacional em São Paulo, num cargo bem interessante. E nessa empresa eu trabalhava em Campinas e eu me recusei a estar morando em São Paulo. Não sei se isso foi loucura da tenra idade, né? Ou, sei lá, falta de inteligência. Mas então eu fazia o caminho de Campinas, São Paulo, todos os dias. Eu saía daqui por volta das 5 horas da manhã, 2 horas e pouco de viagem, já contando com aquele congestionamento. Eu chegava nessa empresa por volta das 7 horas da manhã, até 7 alguma coisinha. E eu era responsável por todo o departamento de recursos humanos, né? Então, responsável por todas as divisões, cargos e salários, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, segurança patrimonial, industrial, restaurante, comissão de fábrica, sindicato, ou seja, aquele inferno sobre a terra, né? Então eu passava o dia inteiro feito um maluco, trabalhando, por altas horas, e às vezes até para evitar um congestionamento de retorno, eu ficava na empresa por mais algum tempo, uma empresa que rodava aí seus 3 turnos, né, de trabalho, ou seja, 24 horas ela estava na atividade, e eu estava virando quase 24 horas juntamente com ela. Quando eu voltava para Campinas, eu já voltava tarde da noite, aí você toma um banho, né? E minha vida sempre foi corrida, então era uma vida corrida mesmo. Cumprimenta, no caso minha esposa, cumprimentava minha esposa, oh, tudo bem, olha, beleza, tirávamos ali alguma conversa, mas eu pergunto a vocês, vocês acham que aquilo estava perfeito? Não estava, né? Não estava. Para falar a verdade para vocês, eu não via o sol praticamente, né? A não ser dentro da empresa, chuva, natureza, não conseguia fazer isso, né? E a dedicação era muito grande. Então você acabava tendo aí uns rendimentos fantásticos, mas em contrapartida tinham outros problemas muito grandes, né? Problemas familiares, problemas no relacionamento, problemas até mesmo comigo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, então acostumado no interior de São Paulo. São Paulo é muito doido, né? Muito rápido. Eu acho muito legal aquela cidade, né? É uma cidade bem interessante para nós trabalharmos, né? Ela tem vida, é uma cidade com vida 24 horas. Mas para uma pessoa do interior como eu sentia falta de natureza, eu sentia falta de silêncio, né? Eu sentia falta de outras coisas. Mas no decorrer dessa loucura, eu não conseguia nem perceber que essa falta estava existindo na minha vida. Então, nesse meio tempo, acabei solicitando meu desligamento dessa empresa, voltei a Campinas, fui fazer outras atividades, mas uma coisa eu me lembro, foi muito interessante o primeiro dia que choveu, por exemplo, e aonde eu pude sentir a chuva novamente e na tranquilidade. Parece uma coisa bem imbecil, né? Mas foi muito prazeroso essa situação. Foi muito gostoso. Então, essa dedicação profissional ela tem que existir com toda certeza. Você tem que trabalhar muito. Hoje, então, você tem que trabalhar feito um maluco. Mas nunca esqueça da sua vida pessoal. Nunca esqueça dos detalhes da sua vida pessoal. Nunca, nunca mesmo caia nessa grande frase que alguém inventou um dia. A sua vida profissional está separada da sua vida pessoal. Não está. Não está. Ok?
Põe isso na sua cabeça, não existe isso. Não tem como eu estar trabalhando bem com um problema enorme na minha família, por exemplo. Não tem. Não existe isso. Não existe um funcionário meu, como acontecia em São Paulo, estar trabalhando muito bem, sendo que a casa dele tinha passado por uma enchente violenta na noite anterior. Como é que esse cara vai estar trabalhando? Não vai, cara. Não vai. Então, pensem nisso. Se aprimorem, estudem o máximo que vocês puderem. Seja, seja o melhor. Sempre. Mas não esqueça de nenhuma forma da sua vida pessoal, de sua família, das pessoas que estão próximas a você e que merecem a sua atenção. E você também precisa dar atenção dessas pessoas. Lembre-se disso. Então, falamos aí de meta financeira, meta de todas as formas, e essa parte familiar eu colocaria até como uma meta. Eu chamaria isso de meta familiar. Como eu vou fazer a minha família ser feliz e eu ser feliz juntamente com ela? Não importa, vivo com meus pais, tá? Qual o problema? Fantástico, são as pessoas que te deram a vida, muito bom, por que não? Né? Às vezes eu vejo pessoas que estão há 50 anos com o pai, né? Já devia ter dado uma caminhada, mas nada impede de você estar lá, estar bem. Família, gente. Se tem uma coisa que eu aprendi depois dos meus 50 anos, né? E, aliás, depois não, com esses 50 e poucos anos de vida, eu posso dizer a vocês que se existem, na verdade, pessoas que estão preocupadas com você e que estavam lá no seu nascimento e vão estar lá no seu desencarne, com toda certeza será a sua família, ok? Então não pense que a família é insuportável, que não sei o quê. Salvo exceções, né? Se você tiver, sei lá, um parente aí meio doidão, né? Mas não é essa a ideia. A ideia generalizando as famílias, né? Elas são o aconchego, elas têm que ser a base da sua vida, não tem outro jeito. São as pessoas que a hora que você tiver ruim, elas vão estar lá do seu lado. Seu pai, sua mãe, então, não tenha dúvida disso. O resto, o pessoal até brinca, né? Parente é meio dor de dente, né? Mas dentro desse conceito todo, é a sua família. Quando você perde seus entes, e eu posso dizer isso para você, porque eu já tive a perda de um deles, é extremamente complicado. É extremamente complicado. A falta é muito grande. Mas em contrapartida, você tem que aproveitar cada momento que você pode para estar com a sua família. Não tem outro jeito. As pessoas às vezes falam assim: nossa, eu não suporto minha família. Meu amigo, quem vai estar lá do teu lado quando a coisa ficar ruim vão ser seus familiares. Sua mãe, então, tenha isso na sua mente. Salvo raras e raras e raras e raras e muito raras as exceções, a mãe é quem vai estar do teu lado. Quando você passa em frente a presídios, eu não sei se algum de vocês teve essa experiência, mas quando você passa em frente a presídios, quem é que você vê lá na filinha? As mães com as suas sacolas prontas aos seus filhos. Não importa o quanto o filho dela é bandido, o quanto o filho dela é ruim, o quanto o filho dela fez de algo de errado. Não importa. Ela é mãe. E se você que está me assistindo é mãe, você sabe o que eu estou falando. É um sentimento que eu acredito que seja o sentimento mais puro e mais próximo do que nós aqui humanos definimos como amor, né? É um sentimento fantástico, fantástico. Não importa o quão tranqueira seja o indivíduo, a mãe vai estar lá para ajudá-lo, sempre. O pai, às vezes, eu posso falar que na minha experiência eu vi poucos fazerem, mas quando vi também a dedicação foi 100%. Então, tenha em mente isso. Essa meta familiar tem que existir, ok? Então falamos aí de algumas outras metas, vamos falar um pouquinho de uma meta mental. O que eu chamo de meta mental? Senhores,
leitura, desenvolvimento, estudo variado, múltiplo. Precisamos fazer alguma coisa a esse respeito. Com licença um minutinho. Precisamos fazer alguma coisa a esse respeito. O que acontece? O brasileiro, ele tem um defeito assim, inacreditável. Eu não sei se alguns dos senhores que estão me assistindo aqui já estiveram numa biblioteca, né? Eu gosto muito de bibliotecas que até então existiam em shoppings, agora elas estão sumindo um pouco, né? Mas quando você passa alguns momentos naquela biblioteca, dando uma olhada em alguns livros, né? Eu digo biblioteca, mas acho que é livraria o nome certo, né? Livrarias, né? Tipo Saraiva, algo assim. Então você vai lá, você tem uma gama de temas onde os mais variados possíveis e você vai analisando isso para que você possa melhorar ou adquirir um conhecimento ou melhorar um conhecimento que você já tinha, né? E o brasileiro quando está lá, eu acho muito interessante, você acaba dando risada, né? Porque às vezes eu estou lá folheando algum livro ou algum índice para ver se aquele livro é interessante para a minha profissão, para um curso que eu vou ministrar ou algo nesse sentido. E aí eu vejo o brasileiro típico que foi obrigado a ir comprar um livro, né? Então ele está, às vezes, com a esposa ou com algum familiar, ele já vira, nossa senhora, olha que letrinha pequenininha, né? Onde estão as figuras? O que ele quer, na verdade, não é um livro para ele adquirir conhecimento. Ele quer um livro curto que não perturbe muito a vida, né? E nem a sua zona de conforto e que seja extremamente rápido de você ler, né? Se você vê alguém pegando um livro com 400 páginas, né? Quer dizer, provavelmente ele é um advogado como eu, ou algum estudioso, ou realmente é uma exceção. Porque nós somos obrigados a ler 24 horas por dia, todos os dias, sem parar, nós advogados, né? Acredito que médicos, acredito que outras profissões que necessitem de uma atualização constante não pode parar nunca, né? Mas o brasileiro, na sua grande maioria, não lê. Ou se ele vai ler, ele usa isso como gardenal, né? Como aquele remedinho do sono. Ah, eu vou ler de noite, professor. Essa é a melhor hora que eu tenho para ler. Tá, perfeito. Quantas páginas você leu? 2 e dormiu? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Ler livros na madrugada não vai dar. Você vai dormir, né? E eu costumo falar para várias pessoas que eu conheço, nossa, eu tô com insônia, agora com esse país louco, eu não consigo dormir. Eu falei, passa a mão no livro, você vai ver como você dorme rápido, né? Por quê? Porque você vai aprofundar, dorme, né? Agora, o livro não foi feito para ser um medicamento para te causar sono. Não é para isso. Não é. É para você adquirir conhecimentos. O quanto mais variado possível, melhor. Lembrando sempre que você tem que melhorar naquilo que você é bom, lembra que nós já falamos? Então você vai aumentando sua qualificação sempre naquilo que você é bom, mas você tem que ter um conhecimento generalista, senão fica difícil. Como eu disse para vocês, eu tenho uma vida de recursos humanos, aí 30 anos de área da área de recursos humanos, juntamente com a advocacia, agora nos últimos anos, e montando tudo isso, e tudo isso me serve como ferramentas para que eu consiga estar fazendo alguma coisa, né? Não pense você que eu sou especialista em tudo, porque eu não sou, não sou, é impossível ser um especialista em tudo, principalmente no que tange ao direito, né? O direito não dá. Se você conhecer um advogado, por exemplo, que fala assim, nossa, eu sou especialista em direito de família, nossa, eu sou especialista em direito trabalhista, eu sou especialista em direito criminal, eu sou especialista em direito tributário. Mentira! Ele não é especialista em todas essas áreas. Não é. O máximo que ele fez, se fez, uma pequena especialização em cada uma dessas áreas e talvez ele tenha um conhecimento básico sobre elas. Se tem uma coisa que vocês têm que entender de advogado, é por isso que vocês vão procurar advogado. Advogado não é o santo que faz todos os milagres, porque não faz, tá? O que nós fazemos? Cada um de nós é especializado em algumas áreas de atuação. No meu caso, eu sou empresarial, trabalhista e é o que eu sei fazer, ok?
Juntamente com isso, eu estou adquirindo conhecimentos novos agora para trabalhar para o direito militar, mas voltado exatamente para a mesma área que eu trabalho, que eu atuo, né? Previdências de militares, acertos, montagens, acidentes, ou seja, que tem a ver com o que eu faço já. Só que para os militares tem uma legislação à parte, existe um processo à parte, mas eu tenho que me especializar nisso também. Em 2020, agora, com todos esses problemas que nós tivemos, ao invés de eu ficar chorando, eu fiz 2 pós-graduações, eu fiz 2 MBAs, para me especializar ainda mais no que eu sei fazer. É assim que funciona. Então não podemos ficar esperando o mundo passar e achando, nossa senhora, que fantástico, professor. Ah, e uma hora eu faço, uma hora não existe para o teu cérebro também. Então leia, leia. Ah, mas eu não tenho livro, professor. Ah, para com isso, gente. No meu tempo a gente tinha que correr atrás da Barça, né? Nós íamos aqui, como aqui na cidade de Campinas, nós íamos na biblioteca da prefeitura, que é uma biblioteca fantástica, que poucas pessoas conhecem na cidade, porque ninguém lê, né? E você tem lá livros assim fantásticos, de renome, muito bons, de autores renomados. E nós íamos lá quando adolescentes, até mesmo pós-adulto. A minha primeira universidade não existia internet, gente. Eu fiz isso em 89. Eu iniciei em 89 e acabei em 92, foi minha primeira universidade. Então, quer dizer, nós tínhamos que fazer pesquisa para a universidade. Como que nós fazíamos isso? Livros, biblioteca. Ia lá, tirava cópias, né? E vamos correr atrás, vamos fazer. Sabe, fazer faculdade naquele tempo não é fácil igual hoje que vocês têm, não. Hoje vocês digitam aqui no Google qualquer coisa, aparece qualquer coisa. Tá certo que o Google também aparece um monte de besteiras, né? E que as pessoas que não têm conhecimento também vão achar que o Google é o gênio da lâmpada, e não é, né? Principalmente no que tange ao direito, nossa, eu vejo tanta besteira escrita no Google que eu não sei quem escreveu aquilo, né? Então as pessoas não têm essa capacidade se não tiverem predispostos a ler, a se desenvolver, a ser melhor, né? Ah, não, mas eu não gosto de ler, professor, eu não gosto. Então, meu filho, se você não gosta de progredir, não sei o que você está fazendo aqui na vida. Eu acredito de todo o coração que nós viemos para essa vida para um motivo apenas. Nós progredimos, não tem outro. Você tem que progredir como pessoa, moralmente, intelectualmente, e como consequência disso, com certeza, você vai ter uma progressão até que financeira, né? Mas você tem que ser moralmente melhor do que você chegou nesse mundo. Ou então, por que eu estou nesse mundo sem motivo algum? Não é possível. Não é possível, né? Ah, eu vim de um jeito, vou morrer desse jeito. Nossa senhora, então para que serviu, né? Então, a sua serventia foi o quê? O mesmo que sei lá, um pé de abacate, né? Um exemplo idiota aqui, mas não tem serventia. E ainda que o pé de abacate dá frutos, né? As pessoas ainda comem alguma coisa, né? Agora, você foi um peso morto a vida toda, não é possível que você ache isso normal. Então, o que você tem que fazer? Leia, leia, estude, aprenda. Não tem coisa mais fantástica do que livros. Existem enciclopédias na internet, né? Existem bibliotecas grátis na internet. É só você ler. Eu não gosto, professor, de ler na tela. Eu posso falar a verdade para vocês, eu também não gosto. Eu gosto de papel, eu gosto de anotar, eu gosto de ler, eu gosto de colocar minhas anotações, meus livros que vocês estão vendo aqui, que é uma parte deles, porque tudo isso aqui está cheio de livros, mas eles são anotados, não tem outra forma, né? Se eu não anotar, como é que eu vou saber o que eu fiz, o que eu li, por quê? Mas é aí uma coisa de velho, né? Eu já estou velhinho. Então, quando a gente está velhinho, tem suas manias. Mas vocês que são mais jovens, que gostam da tela, né? Gostam dessa informatização toda, nossa, vocês têm milhões e milhões e milhões de livros. Tem bibliotecas virtuais que estão fechando por falta de utilização, que as pessoas não leem, né? As pessoas hoje só pensam numa coisa, né? Ah, eu vou me divertir, eu vou escutar músicas ruins, né? É isso que as pessoas fazem, né? É o básico do básico do básico. Então, quer dizer, se você veio para essa porcaria de mundo, desculpa porcaria de mundo, para ser básico, então eu não vejo sentido nisso, gente. Não vejo. Então, seja melhor do que você foi ontem, já tá bom,
Então, se amanhã eu for um pouquinho melhor do que eu fui hoje, já é um grande passo. E para isso, essa meta mental ela é essencial para que você comece a pensar em se autodesenvolver. Não fique esperando alguém falar para você, vamos fazer, vamos ler. Não, vá ler. Seus amigos não vão querer, vão falar que você não serve para nada, que você virou um nerd, que você não sei o que, não tem nada a ver uma coisa com outra coisa. Você, a partir do momento que você consegue esse desenvolvimento, você consegue ver o mundo de um outro prisma. Você não vai ter uma visão só, você vai ter uma grande visão do que fazer da sua vida. Então pense nisso, leia, instrua-se das mais variadas possíveis matérias. Mais variadas possíveis. Não importa o que você vai ler, mas leia. Leia, crie esse hábito. Eu acho que vocês escutam isso de alguns professores bons que ainda existem, né? E dizem, leia, a leitura vai te tirar de um mundo parado e vai te levar a um mundo melhor. Não é? Então, gente, faça, pense e analise. Mas busque o desenvolvimento. Sem isso não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente, eu nunca vi alguns milagres acontecerem do nada, sem o esforço. Eu acredito que os milagres aconteçam a quem trabalha, a quem se desenvolve, a quem realmente busca ser melhor do que foi ontem. Essa é a ideia. Agora, achar que vai cair do céu, não vai. É muito raro alguém ser ganhador de alguma coisa e permanecer com o ganho por algum tempo. É muito raro. Se vocês analisarem, talvez aí no Google, eu estou falando de memória, mas talvez no Google, se vocês colocarem todos os ganhadores aí que houveram nesses anos todos, né, de loterias, loto, sei lá como chamam esses jogos, né, eu acredito que poucos deles, se é que existe, estão ainda com seu prêmio e conseguiram dobrar ou melhorar isso. Porque não adianta você ter capital na mão se você não tiver conhecimento para saber o que fazer com ele. Não adianta. Por isso que vocês às vezes veem grandes fortunas serem perdidas após o patriarca ou a matriarca falecerem, porque os filhos não souberam manter essa fortuna. Por que não souberam? Porque eles realmente não tinham ideia de como fazer isso. Então, aprendam, desenvolvam, sejam melhores do que vocês são hoje. Amanhã, faça alguma coisa de melhor da sua vida. Nem que for para atravessar uma senhora na rua, você já fez alguma coisa diferente e boa. Não adianta fazer coisa ruim, é fazer coisa boa, boa. É isso que faz o ser humano ser diferente. É ser bom, ok? Ser moralmente melhor, ser espiritualmente melhor, ser profissionalmente melhor, ser fisicamente melhor. É isso que faz o ser humano ser diferente da grande maioria. Né? Falei agora de espiritualmente melhor e eu acredito muito nisso. Me perdoem as pessoas que não acreditam, mas eu acredito com toda certeza que nós temos que ter uma meta espiritual também. Todos nós temos que ter, não importa o nome que você dê para isso, tá? Você pode ser católico, evangélico, não sei mais, espírita, kardecista, não me importa o nome que você dê, ok? Todas as religiões, todas, sem exceção, elas ajudam a levá-lo a um local melhor, sempre. Todas têm defeito? Todas têm também, tá? Não adianta falar que não tem, porque tem, todas. Eu já, por curiosidade, já investiguei muitas delas e posso dizer a vocês que nenhuma é perfeita. Todas têm seus defeitos. Algumas explicam extremamente bem o que você questiona e que outras não explicam. Outras te acolhem muito melhor. Outras têm todo um processo. Mas, seja qual for a sua religião, ou se você não a tem, me perdoe, mas talvez você não atenda, e eu conheço pessoas que são ateus, mas acreditam em energias, em outras formas, né, de
de espiritualidade, se é que eu posso chamar assim, mas todos nós precisamos disso. Num determinado momento a vida vai nos colocar em xeque, e quando ela nos colocar em xeque nós precisamos desse amparo, sempre precisamos. Ah, mas eu nunca precisei, não vou precisar, professor. Eu espero que você esteja certo. Eu conheci muitas pessoas que se diziam sem religião, sem absolutamente nada, em que em determinados momentos da vida, que a vida os colocou em situações extremamente complexas, mas complexas que eu diria não é fácil, não é fácil. E essas pessoas se voltaram a alguma entidade, alguma religião ou a alguém que os ajudasse de alguma forma a superar essa situação em definitivo. Como fazer isso? Né? Como ser isso? Não sei, não sou eu que vou dizer isso para vocês. Vocês vão saber exatamente o momento de fazer isso. E se já tem essa religião, ou se já tem esse amparo, seja de qual for a religião, eu saúdo vocês. Por quê? Porque nenhum de nós consegue passar por essa vida sem esse amparo, não tem jeito. Né? Todas elas vão tentar melhorar você moralmente. E é isso que nós precisamos, é um aumento e é uma situação, situação, palavra errada, mas é um momento onde você acaba crescendo como pessoa. Né? Ah, professor, não preciso de nada disso, eu tenho grana, eu faço, eu arrebento. Perfeito, meu filho. Olha, eu espero de todo o coração que você que tenha escutado isso, que você jamais precise então do que eu estou te dizendo. Mas eu posso dizer, como já um jovem senhor aqui, ou quase um senhor, deve ser isso, que eu vi muito já nessa vida e posso dizer para vocês que é de suma importância essa meta também, tá bom? Então, falamos sobre vários aspectos da sua vida que você pode estar dividindo em pequenos pedaços, que são essas metas, né? Falei para vocês colocarem uma data nessa aí, colocar e escrever, né? Não tem outra forma. Porque senão vai continuar sendo um sonho, né? Eu acho que todos nós temos sonhos, né? Todos nós temos aquele sonho guardado lá dentro de cada um, mas enquanto nós não colocarmos isso no papel, enquanto nós, como seres humanos, não nos comprometermos com aquilo, transformando isso numa meta, e é a partir do momento que você escreve, é a partir do momento que você data, que isso começa a funcionar, e esse comprometimento vem, é que a coisa vai funcionar. Senão, não vai funcionar. Infelizmente, não vai. Isso me lembra aquela historinha bem antiga, né? Eu acho que muitos de vocês já a conhecem, a diferença entre o comprometimento e o envolvimento, né? Então, isso é uma historinha de americanos, né? Todo café da manhã do americano, ele tem lá os ovos e tem o bacon, não tem? Quase todos. Agora já está virando uma geração mais saúde, né? Então, talvez com menos gorduras, mas sempre que nós falamos aí de bacon e de ovos, nós lembramos aí, nos recordamos aí do café da manhã do americano, né? Então, essa historinha diz o seguinte, que a galinha estava envolvida na produção do café do americano. Já o porco estava comprometido com o café do americano. Olha que interessante. Por quê? A galinha forneceu o que ao café do americano? Os ovos. Ela morreu para isso? Não. E o porquinho, coitado, né? Virou o bacon. Comprometimento, gente. Isso é o principal que nós temos que ter na nossa vida. Sem comprometimento não funcionamos. Quantos líderes nós já vimos comprometidos nesse mundo? Nelson Mandela, por exemplo. Gandhi, né? Pessoas extremamente comprometidas com seus ideais, né? Com a sua vontade, com atitudes diferentes, com vontade de fazer a diferença no mundo, né? Sei que são poucos, né, que eu posso aqui estar exemplificando para vocês, mas eu acredito que esses dois aí, vamos colocar assim, já foram grandes exemplos, né? Madre Teresa talvez um terceiro exemplo, mas é estar comprometido com o que você deseja.
todas essas metas que eu coloquei para vocês aí em pequenos pedaços, de uma forma um pouco mais genérica, mas eu acredito que vocês tenham entendido, todas, sem exceção, você tem que estar comprometido com isso. Não adianta você ser a galinha lá do café do americano. Você tem que obrigatoriamente ser o porquinho. Não é dar sua vida por isso, mas é para mostrar para você o quanto o comprometimento vai exigir de você. Ele vai exigir muito de você, mas muito. E é isso que você tem que dar para que você conquiste o seu espaço, ok? Próxima aula nós vamos falar sobre atitude, que é uma das coisas também importantíssimas dentro desse conceito, né? Esse comprometimento, acredito que vocês já entenderam, as metas vocês já entenderam, né? Como lá melhorar teu cérebro, a autoestima, todo aquele contexto, como eu falo, fazer sua mente trabalhar de uma forma diferente, vocês também já entenderam, né? Então agora nós vamos partir para a atitude, vamos entender o que é que a atitude faz de diferente na nossa vida, tá bom? Agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo tempo que se dispuseram a estar aqui comigo, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser.